Olá, pequenos exploradores do mundo dos números! Sejam muito bem-vindos à nossa jornada sobre os números escritos com vírgula. Você já percebeu como eles estão em todo lugar? No preço do seu lanche, na sua altura, na temperatura do dia. Eles parecem pequenos, mas são super importantes para o nosso dia a dia. Hoje vamos desvendar os segredos desses números, aprender a usá-los em nossas contas e descobrir como eles nos ajudam a entender o mundo com mais precisão. Preparem suas mentes curiosas, porque a aventura matemática vai ser deliciosa e cheia de descobertas. Então, o que são esses números escritos com vírgula? Nós os chamamos de números decimais. Eles servem para indicar quantidades que não são inteiras, ou seja, são como números que têm um pedacinho a mais. Eles sempre têm uma vírgula que separa duas partes, a parte inteira, que fica antes da vírgula, e a parte decimal, que fica depois da vírgula. É como se a parte inteira fosse o bolo todinho, e a parte decimal fossem as fatias ou migalhas que sobram. É uma forma de sermos muito mais precisos ao contar ou medir as coisas. Cada número depois da vírgula tem um valor super especial. O primeiro algarismo depois da vírgula são os décimos, que representam uma parte dividida por 10. Pense em um bolo dividido em 10 fatias. Cada fatia é um décimo. O segundo algarismo são os centésimos, que representam uma parte dividida por 100. E o terceiro algarismo são os milésimos, que representam uma parte dividida por 1000. Quanto mais casas decimais, mais precisa é a medida. É como se a gente estivesse olhando o número com uma lupa superpotente, vendo cada detalhe. Os números decimais estão em todo lugar, até no que a gente come e bebe. Sabia que o consumo de refrigerante no mundo aumentou de 84,1 litros em 2013 para 91,9 litros em 2018? E no Brasil, a média era de 114,6 litros por pessoa em 2018. E o açúcar? A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda só 50 gramas por dia, ou 18,250 quilos por ano. Mas no Brasil a gente consome em média 30,070 quilos de açúcar por pessoa por ano. Os decimais nos ajudam a entender esses dados importantes sobre saúde e consumo. Continuando nossa caça aos decimais, eles também aparecem no consumo de chocolate. A Suíça, por exemplo, é a campeã com 8,98 quilos de chocolate por pessoa por ano. E na hora de medir a altura das pessoas, os decimais são essenciais. Você sabia que a altura média dos homens mais altos, como na República Tcheca com 1,801 metros, é bem maior que a das mulheres mais altas, como na Bielorrússia com 1,663 metros. Até para saber a temperatura do dia a dia, como 18,5 graus Celsius no inverno e 32,6 graus Celsius no verão, usamos os decimais. Eles nos dão uma precisão incrível. Para medir as coisas com superprecisão, os decimais são indispensáveis. Seja para medir o comprimento em metros, o volume de líquidos em litros ou o peso em gramas, sempre usamos os pedacinhos dos números, os decimais. 1 metro tem 100 centímetros, que é 0,01 metros. 1 litro tem 1000 mililitros, que é 0,001 litro. E a grama tem 1000 miligramas. Até no dinheiro, os centavos são decimais do real. Sem eles, seria muito difícil comprar algo que custa, por exemplo, R$10,50, não é? Como a gente compara dois números decimais para saber qual é o maior? É bem simples. Primeiro, a gente compara a parte inteira, aquela antes da vírgula. O número que tiver a parte inteira maior é o maior. Por exemplo, 4,35 é maior que 3,55, porque 4 é maior que 3. Mas e se a parte inteira for igual? Aí a gente compara o primeiro algarismo depois da vírgula, os décimos. Se eles forem iguais, a gente compara os centésimos e assim por diante. É como um detetive de números investigando cada pedacinho. A reta numérica é uma ferramenta incrível para a gente ver os números decimais. É como um mapa que nos mostra onde eles moram entre os números inteiros. A gente pega o espaço entre um número inteiro e outro, tipo entre 0 e 1, e divide em 10 pedacinhos para os décimos, ou 100 para os centésimos. Assim dá para visualizar rapidinho onde fica o 0,2, ou o 1,7, ou o 2,3, ou até o 3,6. Ela nos ajuda a entender a ordem dos números e a distância entre eles. É um jeito super legal de aprender visualmente. Quando a gente vai somar ou subtrair números decimais, tem uma regra de ouro, um segredo super importante: a vírgula sempre abaixo da vírgula. É como se elas tivessem que formar uma fila perfeita. E se um número tiver menos casas decimais que o outro, a gente completa com zeros para deixar tudo alinhadinho.
Por exemplo, se for somar 2,5 com 3,75, o 2,5 vira 2,50. Assim a gente garante que está somando décimo com décimo, centésimo com centésimo, e o resultado fica certinho. É como alinhar soldadinhos para a batalha das contas. A multiplicação com números decimais também é super útil no dia a dia, principalmente na hora das compras. Imagine que você quer comprar 3 caixas de biscoito, e cada uma custa R$ 14,65. Para saber o total, a gente multiplica. O resultado é R$ 43,95. É como se a gente fizesse a conta como se não tivesse vírgula, e só no final a gente conta as casas decimais para colocar a vírgula no lugar certo. Assim a gente calcula o valor total rapidinho e não gasta mais do que deve. E quando a gente precisa dividir algo com precisão, os decimais são nossos melhores amigos. Imagine que Cauê e Mara querem dividir R$ 78 igualmente entre 4 pessoas. Como a gente faz? A gente divide os 78 por 4. O resultado será 19,50. Ou seja, cada um vai receber R$ 19,50. O truque é que a gente continua a divisão mesmo depois da vírgula, e ela aparece no resultado quando a gente começa a baixar os algarismos da parte decimal. Assim, todo mundo recebe a parte certinha, nem um centavo a mais nem a menos. Agora vamos a um desafio prático. O Paulo foi à papelaria e comprou um álbum de figurinhas por R$ 3,50, um pacote de figurinhas por R$ 0,75, uma revista por R$ 3,60 e uma cartela de adesivos por R$ 6,25. Qual foi o valor total da compra do Paulo? Para descobrir, a gente precisa somar todos esses valores. Lembrem-se da regra de ouro, vírgula abaixo de vírgula. Pensem um pouco e tentem resolver esse desafio. A matemática do dia a dia está em todo lugar. Outro desafio, agora na escola. Aqui estão as notas da prova de matemática da turma do 5º ano. Todas com números decimais. Veja as notas de Bento, Benício, Alice, Helena, Maria Luísa e Marina. Se a Marina tirou 7,9, quanto será que faltou para ela tirar 10,0? E qual aluno tirou a maior nota? E a menor? Com os números decimais, a gente consegue medir as notas com muito mais precisão e ver exatamente quem foi o top da turma e quem precisa de um pouquinho mais de estudo. Os números decimais estão presentes em momentos que nem percebemos. Que tal trocar uma nota de R$ 2 por moedas de 50 centavos, 10 centavos ou 5 centavos? Todas essas são frações do real, ou seja, são números decimais. E quando a gente fala da previsão do tempo, a temperatura é quase sempre um número decimal. 18,5 graus Celsius ou 32,6 graus Celsius. A parte decimal nos ajuda a ter uma informação muito mais exata. É a precisão do dia a dia nos mínimos detalhes. Chegamos ao fim da nossa aventura pelos números decimais, e vocês se tornaram verdadeiros mestres. Para relembrar tudo, pense no seu kit de superdecimais. Nele você tem a vírgula para separar as partes inteiras dos pedacinhos, a reta numérica para mapear os números, as unidades de medida para ter precisão, as regras de comparação para saber quem é maior, e as 4 operações para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vocês têm todas as ferramentas para usar os números decimais em qualquer situação do dia a dia. Uau! Que jornada incrível tivemos! Vocês foram verdadeiros mestres em números decimais. Aprendemos o que são, para que servem e como eles estão presentes em cada detalhe do nosso dia a dia, nas compras, nas medidas, nas temperaturas. Dominamos as regras de comparação, adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora vocês sabem como os números com vírgula nos ajudam a ser mais precisos e inteligentes. Continuem curiosos, buscando sempre novos conhecimentos e aplicando tudo o que aprenderam. Parabéns e até a próxima aventura matemática!